Este é o vídeo relatório de um experimento de destilação, realizado no Laboratório de Fenômenos de Transferência de Massa e Operações Unitárias do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina, feito pelos alunos Eliette Fernanda Testoni, Heron Teilacher, Karina Rosa, Marina Araújo Dornelas, Nájila Caetano e Natália Older. Este experimento tem como objetivo estudar um processo de separação binária em uma coluna de destilação com recheio, determinando o número de pratos da coluna e analisando os fenômenos existentes. A destilação tem como objetivo a separação de uma mistura de líquidos e seus principais componentes, e é uma das principais operações nas indústrias químicas. É largamente utilizada na indústria de petróleo, química, petroquímica, de bebidas e farmacêutica. Industrialmente, a destilação pode ser em regime batelada ou contínuo. Além disso, a destilação contínua pode ser de dois tipos, flash e fracionada. O diagrama de equilíbrio em XY pode ser utilizado com exclusividade para o cálculo de equilíbrio do número de estágios necessário para uma certa separação. Para isso, iremos calcular o balanço de massa em torno de um estágio N, que leva às seguintes equações. Balanço de massa total e balanço de massa por componente. E resolvendo essas equações, chegamos no seguinte resultado. O método gráfico de McCabe-Thiele é o método simplificado que utiliza apenas o balanço material e o diagrama de equilíbrio XY na estimativa preliminar do projeto de uma coluna. A simplificação do método ocorre nas vazões molares de cada fase, que são consideradas constantes em cada seção. Isso elimina a necessidade de realizar iterações para solucionar o problema. Cada andar teórico, de acordo com McCabe-Thiele, é descrito por um degrau entre a linha operatória e a curva de equilíbrio. Este gráfico mostra o traçado característico dos vários andares teóricos da coluna de destilação, representado neste diagrama XY pelos degraus desde a composição XB do destilado à composição XB do resíduo, de acordo com o método. As colunas de fracionamento devem ser projetadas a partir da combinação do número de estágios e da razão de refluxo, R igual a L sobre D, de forma a se obter a separação desejada dos componentes da carga com menor custo total. Quanto maior a razão de refluxo, menor o número de estágios e vice-versa. Assim, a razão de refluxo ótima estará situada entre um par de valores mínimo e máximo. Para as colunas de recheios, Peters supôs que este mesmo enriquecimento do vapor ocorrerá em uma certa altura do enchimento, que se denominou como altura equivalente a um prato teórico, AETP. Visto que todas as seções de enchimento são fisicamente análogas, supõe-se que um andar de equilíbrio é representado por uma certa altura de enchimento. Encontramos então a seguinte relação matemática: HR igual a ATP vezes NR. NR igual ao número de pratos teóricos e HR igual à coluna de enchimento. Murch apresentou a seguinte relação empírica para o cálculo da AETP. Baseando-se na análise de resultados de vários experimentadores para as condições do refluxo total, nessa equação, A, B e C são constantes dependentes do recheio. L é a velocidade máxima na superfície do vapor, D é o diâmetro da coluna, Z é a altura do enchimento, alfa é a volatilidade relativa média, μ é a viscosidade média da fase líquida das medidas do topo e do fundo da coluna, e ρI é a massa específica média do topo e do fundo. Fensky deduziu uma equação para calcular o número de pratos, correspondente a um refluxo total para uma dada separação, onde N é o número de pratos, XA e XB são as frações correspondentes do componente A e componente B na fase líquida, T e F indicam o produto de topo e de fundo, respectivamente, alfa média volatilidade relativa média, que podemos tomar
como a média aritmética entre as volatilidades relativas entre a temperatura do refervedor e do topo. A coluna é constituída de 7 estágios de destilação transparentes: módulo refluxador temporizado, refervedor tipo parcial, condensador de vidro tipo total, módulo de coleta de vidro graduado, sensores de temperatura, bomba de vácuo de duplo estágio, vacuômetro tipo Bourdon, painel elétrico e notebook supervisório. Os materiais utilizados foram álcool etílico comercial, picnômetros, proveta, funil de transferência, seringas especiais, seringas normais, pera de sucção, cronômetro, régua de nível, amostras de anéis de Raschig e água. Foi colocada uma solução de aproximadamente 15% em peso de álcool em água no refervedor. Os sistemas de aquecimento para controlar a reação em refluxo e o microcomputador foram ligados. Quando a solução no refervedor entrou em ebulição, mantivemos a destilação no refluxo definido até que as temperaturas no refervedor e ao longo da coluna, que eram observadas no computador, estivessem estabilizadas. Foram então retiradas as amostras de topo e de fundo de diversos pontos para determinar a densidade e posterior cálculo da fração molar. Após o procedimento, foi realizada a coleta dos dados contidos no computador e iniciado um novo experimento com um diferente refluxo. O mesmo procedimento foi realizado sob uma vazão de refluxo de 2:1, 1:2 e depois para a razão de refluxo nula. Com o auxílio do software utilizado, em conjunto com o aparato experimental, pudemos obter as curvas de temperatura por tempo para cada seção da coluna nos 3 experimentos utilizados. Antes de iniciarmos as análises, precisamos esperar a estabilização do sistema, o que durou cerca de 2 horas. Infelizmente, por problemas técnicos, as imagens contendo os perfis de temperatura em cada razão de refluxo aplicada foram perdidas. Como exemplo, podemos observar os perfis numa taxa de refluxo de 2:1 referenciados de um experimento anterior, conduzido de forma similar. Podemos perceber, pelo comportamento das temperaturas, que o sistema chega a atingir um comportamento padrão. Isso também é esperado para a situação de refluxo total. Porém, com essa razão é necessário mais do que 4 estágios para a separação da mistura, diferente do primeiro caso. Neste necessitou de 7 estágios. Isso acontece naturalmente devido à diminuição da taxa de refluxo, já que com a diminuição de líquido descendente, há consequentemente uma menor transferência de calor em massa, ocasionando uma pior separação. Nesse caso, nos primeiros estágios, temos uma temperatura similar devido ao fato de que neles há pouco líquido, ou seja, o recheio desse estágio já está praticamente seco e por isso possui uma temperatura aproximada. Como a temperatura de cada estágio depende das composições, a temperatura tenderá a subir pelo aumento da concentração de água, que apresenta maior ponto de ebulição do que o etanol. Voltando agora aos dados obtidos em nosso experimento, foram analisadas as concentrações alcoólicas obtidas para cada razão de refluxo e principalmente no topo da coluna, ou seja, condensado. Primeiramente, são apresentados os resultados encontrados para a razão de refluxo 2:1. Já para a razão 1:2, estes são os resultados. Nota-se que, assim como esperado, quanto maior a razão de refluxo, maior é a concentração de etanol no topo da coluna, uma vez que o mesmo é destilado com melhor eficiência. Porém, é válido lembrar que a razão de refluxo ideal para um projeto de uma torre de destilação deve levar em conta, fundamentalmente, o custo energético, o qual aumenta com a mesma. Com o auxílio da curva de equilíbrio etanol-água, da linha de operação superior, retificação, e razão real de refluxo, foi determinado o número de pratos teóricos da coluna, tomando-se as frações molares de topo e de fundo para cada refluxo, pelo método de McCabe-Thiele. Para a razão de 2:1, temos um resultado de 4 pratos teóricos. Já para a razão 1:2, o resultado é de 1 prato.
Para a determinação da altura equivalente a um prato teórico, foram utilizadas as equações expostas já no início desse vídeo. Os resultados encontrados para cada razão de refluxo são apresentados. Dessa forma, agora, a altura equivalente do empacotamento para essa separação pode ser calculada pela altura equivalente a um prato teórico vezes o número de estágios ideais requerido e já encontrado. O AETP é substancialmente constante em uma grande faixa de fluxos de vapor. Por outro lado, variações no fluxo podem aumentar ou diminuir a transferência de massa dependendo da fase líquida. Por isso, a AETP não é constante ao longo da coluna e é conveniente definir um valor que pode ser usado com propósitos de design. Um outro método para a obtenção do número de pratos teóricos é o método de Fensky, já apresentado, o qual relaciona o número de estágios teóricos com a volatilidade relativa média dos componentes na coluna. Os valores de N encontrados são apresentados. Nota-se uma diferença considerável quando compara-se os resultados obtidos pela correlação de Fensky com os indicados pelo método gráfico de McCabe-Tilley. Mesmo assim, a tendência de um número menor de pratos para razões de fluxo menores se mantém, fato que condiz com a literatura. Ao final de todo o experimento e sua análise, conclusões acerca da prática e da temática podem ser feitas. Primeiramente, observou-se durante o experimento a forte influência da razão de refluxo sobre os perfis de concentração e temperaturas internos da coluna. O refluxo permite o controle da vazão de líquido descendente, que é essencial para o contato das fases ser efetivo e permitir a separação. Os resultados experimentais estão de acordo com a teoria termodinâmica do equilíbrio para o sistema água-etanol. Além disso, notou-se que coluna de laboratório permite a extração de dados úteis para o dimensionamento de colunas industriais, através da extrapolação de medidas de eficiente dependentes do recheio utilizado. Observou-se também, por fim, que uma coluna de seções de recheio pode ser modelada com uma série de pratos teóricos em que ocorre equilíbrio entre as fases. Obrigado pela atenção.